Pessoal, um tema muito importante também dentro da mecânica automotiva chama-se correia dentada e o seu sincronismo. Muita gente não dá a importância devida à troca da correia dentada. Na sua grande maioria, a correia dentada se troca aos 50 mil quilômetros ou a cada 50 mil quilômetros. Algumas marcas de carros, aí, algumas fabricantes falam em 35, 40, outras 70, 80. Carros modernos, a grande maioria já estão partindo para corrente, que tem uma durabilidade um pouco maior, a corrente trabalha banhada no óleo e assim por diante. Mas tem vários carros aí utilizando ainda a correia dentada. Então a vida útil de uma correia dentada se dá ao redor dos 50 mil quilômetros, mas é necessário que você faça a verificação dela a cada 15, 20 mil quilômetros. Por que disso? Porque a correia dentada ela é fabricada, né, ela é feita de borracha com as suas tramas de vários materiais internamente. Inclusive, existem algumas correias dentadas que você compra, né, de materiais especiais. Normalmente o pessoal dos carros de competição gostam de usar pela sua durabilidade e confiança, que elas trabalham com aquele material chamado Kevlar, né, ou Kevlar, mas eu acho que a palavra certa é Kevlar, tá? Que é um material principalmente de uso militar e tal, que tem uma grande resistência. Mas aqui dentro, basicamente, a gente tem fios de nylon, fios de várias outras tramas internamente, e o nome é correia dentada justamente porque ela tem esses dentes aonde elas pegam nas engrenagens, né, e fazem o seu encaixe. Aí você consegue girar ela normal aqui, perfeito? Mas qual é a importância de você manter sempre a correia dentada trocada e em boas condições? Vamos lá. Porque primeiro que a gente deve, a cada 15, 20 mil quilômetros, a gente deve estar observando, cuidando da correia dentada. Se ela é para trocar, por exemplo, com 50 mil. Porque aí pode entrar algum material estranho, pode entrar uma pedrinha, pode entrar areia, pode esse carro ter andado numa estrada muito empoeirada e a poeira lá entra, e aí dependendo do tipo da poeira, por exemplo, eu morei em Tangará da Serra, no Mato Grosso, uma região muito arenosa, e lá forma o talco, que eles chamam de talco, é aquela areia nos estradões lá, é uma areia fininha que realmente parece um talco, mas é areia, tá? E aí a areia entra entre a correia dentada e a engrenagem, tá? E ela vai desgastando mais rápido. Então, em alguns lugares é necessário que você tenha aí um cuidado e uma substituição, às vezes em menor tempo, tá? Ou pode ter acontecido, por exemplo, que já aconteceu várias vezes, a correia de fora, aquela lisa, né, chamada de correia de acessórios, ela pode ter arrebentado e aí um pedaço dela bate na capa de plástico. Na maioria desses carros tem proteção de plástico, bate na capa de plástico, quebra essa proteção de plástico, um pedacinho do plástico entra e corta a correia, tá? E é muito mais barato você fazer a manutenção substituindo uma correia dentada do que você, né, ter um problema. Quando essa correia, ela arrebenta, ela estoura os dentes, ela fica banguelinha mesmo, arrebenta os dentes, o que acontece? Então nós temos uma engrenagem que fica aqui igual a essa, uma engrenagem igual a essa, só que fica presa aqui na ponta do comando de válvulas, né? E o comando de válvulas, ele tem a função de abrir e fechar as válvulas de admissão e de escape. Então o sincronismo do cabeçote tem que estar perfeitamente com o virabrequim, que é para quê? Para no momento em que o pistão está descendo para fazer a admissão, a válvula de admissão abrir, chega embaixo a válvula fecha, comprime, explode, quando sobe de novo a válvula de escape no quarto tempo, a válvula de escape abre, acontece a exaustão. Quando acontece da correia dentada, né, dar algum problema nos seus dentes, ou por exemplo, por isso que não é indicado você dar tranco, né, nos carros, porque pode pular um dente da correia, porque quando você solta a embreagem de soco, ele dá aquela pegada e pode pular um dente da correia, e aí quando o pistão está subindo, ele deveria encontrar a válvula fechada ou ela no balanço, mas não para fora, e aí pode pegar o pistão na válvula e aí entortar válvulas, né? E aí você tem um prejuízo muito maior, o seu prejuízo é absurdo, né? O prejuízo do seu cliente é muito grande. Então você precisa tomar esse tipo de cuidado. Existe, por exemplo, aquele negócio, o carro 16 válvulas não pode dar tranco porque entorta a válvula.
Não é que o carro 16 válvulas entorta a válvula no tranco. O carro cabeçote com 16 válvulas, aqui ó, nós temos as válvulas retas, vocês estão vendo, né? Elas estão retas aqui no cabeçote. O 16 válvulas, nós temos 4 válvulas por cilindro, 20 válvulas no 4 cilindros são 5 válvulas por cilindro. Agora imagine, em vez de você ter 2 válvulas assim, você tem 4 válvulas e por questão de espaço elas não podem estar paralelas, elas são inclinadas. Quando a válvula está inclinada aqui no cabeçote, né, se ela fosse montada aqui, nessa posição aqui, a ponta dela está mais próxima do pistão. Esse inclusive é um pistão de 16 válvulas. Vocês podem ver aqui que ele tem uma cava, a válvula fica inclinadinha aqui, ó, tá? Então digamos que ela ficasse aqui, ó, nessa posição. Por que que o 16 válvulas ele está mais suscetível a entortar a válvula? Porque a ponta da válvula aqui, ela fica mais próxima da face do cabeçote. Então qualquer coisa que ficar fora, né, estamos falando de carros originais, tá? Ah, Eduardo, eu tenho um carro turbo lá que foi preparado, eu uso pistão forjado e aí não sai fora de ponto, não entorta a válvula. Porque os motores preparados têm um pistão mais baixo, né? Pistões aí originais você tem essa altura mais alta, isso aí é assunto de preparação, mas aqui no original ele entorta muito facilmente porque a beirada da válvula, né, essa ponta que fica mais próxima aqui, fica mais próxima do pistão, tá? E o 16 válvulas, tudo por questão de dimensão, normalmente a haste da válvula, nós temos válvulas aí de 6 milímetros, de 5 milímetros, 5,5, então qualquer encostadinha que der vai empenar, tá? Vai entortar a válvula. E aí o prejuízo é maior. Lógico que vai ter alguém que vai me dizer agora, vendo esse vídeo, Eduardo, tá louco fazer essas revisões, vai trocar a correia dentada, por exemplo, de uma correia ou corrente desses carros mais novos, por exemplo, uma Land Rover, uma Range Rover. Você tem que tirar a carroceria de cima do chassi, isso mesmo, você tira a carroceria de cima do chassi para poder ter acesso ali aos conjuntos de comandos de válvula. Porém, para o reparador, isso é muito bom que dá uma alta lucratividade, né? Dá mais serviço, mas dá lucratividade. Por exemplo, Fiat, o Marea, né? Muita gente fala mal, eu sou fã do Marea, Marea para mim é um carro excelente, mas os Mareas com motor 5Tech, é muito mais fácil você descer o conjunto de motor e câmbio para trocar a correia do que tentar trocar no lugar. Para trocar no lugar você tem que soltar conjunto de motor e câmbio, puxar para o lado, trabalha muito apertado, é preferível você descer o conjunto e fazer um serviço completo. Mas correia dentada tem que ter uma atenção muito grande, inclusive nas marcas que você vai comprar de correia dentada. Eu não estou aqui para fazer propaganda para seu ninguém, mas você tem Gates, você tem Goodyear, você tem aquela, se eu não me engano é Contitech, alguma coisa assim, tem várias marcas boas. E você tem, por exemplo, na linha Chevrolet, você tem as marcas originais, né? Muito provavelmente uma original dessa é fabricada por uma Gates da vida, uma Goodyear da vida, tá? Para nós não importa. O importante é que quando você pega uma marca original, e você pode, por exemplo, comprar uma original na Volkswagen, né? Para um carro Volkswagen, na Chevrolet, na Fiat, as peças originais costumam ter um controle de qualidade melhor, tá? Não esquecendo, vai fazer a troca da correia dentada, já troca os seus tensores, os rolamentos guias e os rolamentos tensores. Por quê? Quando um rolamento desse, né, o sistema de tensor já está cansado, ele começa a flambar, né? Correia dentada, você começa a acelerar, você começa a ver. Ela trabalha de um lado esticado e outro começa a soltar. E nessa soltada, quando você, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir, vou tentar, né? Vamos tentar segurar aqui, ó. Bem, não, essa aqui essa aqui sim, tá? Tá aqui, ó, tá encaixadinha. O outro lado, que sozinho não é fácil. O outro lado ele começa a pular e ele justamente pode fazer isso aqui, ó. E aí pula dentro da correia dentada, tá? Não são raros os casos do cliente ter problema no motor e falar assim, cara, eu nunca tive problema nenhum, troquei a correia dentada, começou a ter problema. Por quê? Porque a pessoa que fez a substituição da correia não substituiu os rolamentos guia ou os rolamentos tensores. E aí você pode ter vários tipos de problema, inclusive uma quebra de cabeçote. Então, pessoal, prestar muito bem atenção nisso aí, tá? Fazer o serviço corretamente, usar produtos de qualidade.
Você não precisa, na grande maioria dos carros, modelos mais antigos, você não precisa ter grandes ferramentas. Carros modernos, você tem que ter as ferramentas, os kits de ferramentas aí, tá? E inclusive existem várias empresas aí no Brasil, por exemplo, Eduardo, para mim ter todos os kits, para mim trocar a correia dentada é muito caro, beleza? Você pode ter os essenciais que você usa, ou algumas empresas estão trabalhando com locação de ferramentas, isso mesmo, nas grandes capitais aí já está tendo locações de ferramentas. Aqui em Cascavel, na nossa cidade, tem uma empresa se preparando, nos próximos meses aí vai estar lançando locação de ferramentas, então você já não precisa ter, né, essa ferramenta comprar, então fica antenado, procurar essas informações aí na sua cidade. Pessoal, fiquem ligados aí, nós temos vários vídeos rodando. Gostou do nosso canal aí, você não é inscrito, já se inscreve, ativa a sinetinha para você sempre receber os vídeos em primeira mão. Curte o nosso canal e principalmente ajuda a divulgar para a gente trazer mais conteúdos como esse. Sou Eduardo Dates e deixo para vocês aquele meu forte abraço.